Olá pessoal, tudo bem? Para você que está acompanhando o nosso canal no YouTube, qualquer hora do dia ou da noite, durante a semana, qualquer lugar do planeta, Juba Smith Podcast, diretamente de Lisboa, Saldanha, Portugal, primeiro podcast brasileiro para a Europa e para o mundo digital por aqui, por essas bandas. Jeff Adams está com um ar bem inteligente, está parecendo aqueles caras que investem na bolsa de valor, Com certeza, né? ou então nas bolsas de Quem não valores. quer uma renda passiva? Isso aí é Isso, doido, e é né? falando sobre isso e muito mais que o nosso convidado de hoje é o André Campos. Ele é advogado, é coach, é espiritualista, já foi abduzido, Nossa, não sei. Vai falar com a gente sobre o livro dele, Milionário Espiritual, e entre outros assuntos. André, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, obrigado pelo convite. Espero que este podcast seja sensacional para todos. Estou aqui para contribuir para que este podcast seja sensacional. Eu quero sair daqui hoje me sentindo milionário. Aliás, eu já me sinto rico. Eu quero sair daqui me sentindo milionário e com a Lamborghini lá fora me esperando. Com certeza, com certeza. Então, pronto. Então, vibrações positivas. Jeff, vamos embora conversar um pouco, né, sobre isso aí e sobre a questão do investimento, de tudo aí que a gente falou. Eu vou conseguir. ele queria comprar o teu livro, mas eu já passei a cópia para ele. Então, sim, fica mais barato. Pirataria. Ele estava sem a grana hoje, mas tudo bem. André, fala para a gente primeiro um pouco da sua biografia, da sua história como advogado, como chegou a ser coach, né? Acabou de fazer o curso, se formou em outra área também. Conta um pouquinho da gente, resumidamente, a sua biografia de vida até chegar a esse ponto. Certo. Eu nasci numa pequena cidade de Portugal, que se chama Águeda, no centro do país. Cresci lá, frequentei a escola em Águeda. Depois fui para a faculdade em que tirei o curso de Direito. Formei-me em Direito na Universidade de Lusíada, no Porto. Fiz o meu estágio de Ordem dos Advogados e a minha profissão é advogado, tenho cédula profissional de advogado e continuo a exercer advocacia no meu dia-a-dia. Mas houve um determinado período da minha vida, para aí há 11, 12 anos atrás, que eu, por causa de um problema de saúde grave que eu tive um tumor cerebral, e pronto, tive ao hospital, uma operação complicada e tudo, mas depois de que eu recuperei dessa situação de vida, eu comecei a pensar de outra forma. Eu estava muito preso à minha profissão, muito preso ao direito, e então comecei no desenvolvimento pessoal. Que é o desenvolvimento pessoal? Comecei a ler livros não só da minha área jurídica, também de outras áreas. Comecei a interessar-me cada vez mais sobre isso e depois eu em 2018 tomei a decisão de começar um processo de autoconhecimento através do coaching, em que eu fui coachee, não ainda como coach, como sou hoje, em que comecei um processo de autoconhecimento para descobrir quem é que era o André, quais eram os meus pontos fortes, pontos menos fortes, porque o processo de coaching também é muito isso, é nós conhecermos melhor. E no decurso desse processo de autoconhecimento, houve um momento em que nós falámos sobre propósito de vida. O que é que eu estou aqui a fazer neste mundo? E a minha coach, na altura, fez-me algumas perguntas do que é que eu queria para a minha vida, qual é que seria o meu propósito. E ela fez 2 ou 3 perguntas e eu quase de imediato respondi: o milionário espiritual. E então, daí surgiu a ideia do milionário espiritual. E o que é isto do milionário espiritual? Devido à minha experiência de vida, o que tinha acontecido na minha vida até àquela altura, eu entendi que é possível nós conciliarmos riqueza interior com riqueza financeira. Até porque se não houver um equilíbrio, isso vai trazer uma pobreza de espírito, né? Exatamente. E eu senti que aquilo que eu tinha passado nos últimos anos, o que eu tinha lido, estudado, a experiência de saúde, aquela situação de estarmos numa cama de hospital, estarmos a dormir e de facto uma pessoa parece que vê a luz ao fundo do túnel. Eu vi essa luz ao fundo do túnel num sonho. Toda a sua história, você revê toda a sua história. Exatamente.
E eu senti que era dessa forma, através do milionário espiritual, esse equilíbrio, riqueza interior e riqueza exterior, que eu podia ajudar o mundo, o maior número de pessoas possível. E então, nesse dia, depois da sessão de coaching, eu cheguei a casa e escrevi os capítulos do livro Milionário Espiritual. Em 10 minutos eu tal. Já fez os tópicos. Os tópicos do livro o Milionário Espiritual. E então, depois de terminar o processo de coaching e também a pandemia, quando começou em março de 2020, eu tomei a decisão de escrever e publicar o livro. E publiquei o livro, foi este ano em fevereiro. Que o livro é digital, no caso, né? O livro é digital. Eu, na altura, também estava a pensar em publicar em formato de papel. Possivelmente também vai ser em formato de papel. Ainda não foi porquê? Porque eu quero fazer uma apresentação do livro com muitas pessoas. E com a pandemia você Neste momento não é possível. Porque eu, antes do Milionário Espiritual, agora voltando um pouco atrás, eu em 2012 também publiquei um livro, mas foi da minha área jurídica. Em 2012, eu na altura fiz uma apresentação do livro em 2 locais e estava a casa cheia. E eu agora também quero fazer uma apresentação do livro O Milionário Espiritual, quando for possível e for ultrapassada esta questão da pandemia. Mas também foi bom eu ter publicado de forma digital, porque isso fez-me sair da zona de conforto. Porque eu tinha crenças limitantes quanto ao digital, quanto às tecnologias. Eu acredito que todo mundo nessa pandemia Exato. tinha um receio, principalmente aqui em Portugal. E aí, com isso, com a pandemia, veio a necessidade de você se informatizar. Se conectar e até conectar. mesmo. Hoje é mais fácil você fazer algo digital do que físico, né? Você pode fazer uma apresentação na China, estando aqui, você pode enviar teu livro, teu material para qualquer lugar do mundo, da tua casa lá, daquela região maravilhosa onde você mora. Né? Inclusive, pessoal, eu tinha conversado com o André já uns 2 meses antes e coincidiu hoje em ele sair da cidade dele para vir a Lisboa. Sim, e coincidiu o horário certinho. Então, hoje o podcast foi em função do André para marcarmos a nossa data. E mais uma nota. O meu certificado digital ficou inteiramente válido hoje. Que bacana. Também no dia do podcast. Por isso, Bacana. nada acontece por acaso. Então já vai nada ser acontece lançado por mesmo. acaso. Então, aproveitando a nossa plataforma, nosso canal, para lançar aí o livro também. Já foi lançado de uma certa maneira, mas Sim, o livro já foi lançado em fevereiro. Eu Ok. fiz o lançamento no Instagram, online, e agora, e depois do livro, e também voltando à questão do digital, de facto, eu quis saber mais sobre o digital. Eu fiz um curso para aprender mais sobre digital, como trabalhar no Instagram. umas ferramentas digitais. Né? Exatamente. Inclusive, o seu canal do Instagram, seu perfil, nome? Para o pessoal- André Growth, sigam @André Growth. Isto é um nome, eu escolhi growth, esta Crescimento, palavra de crescer, de crescer. exatamente, porque eu quando criei o canal do Instagram foi mesmo para para crescer, desenvolver. É para crescer, exatamente. E relativamente ao livro, isso fez-me sair da zona de conforto, fez-me entender claramente que hoje em dia temos de estar no digital. Quem não está hoje no digital, a nível de negócios, É por isso que nós estamos no digital. não tem hipótese. Exato, está aí o meu livro. Transforma a sua vida conciliando riqueza interior com riqueza financeira. Eu tô lendo o livro, mas eu quero que você adiante aqui alguma coisa do livro. Não Sim. precisa contar tudo, logicamente, mas é a síntese do livro, enriquece o ser humano em que aspecto, mais ou menos? Sim, pronto. É para deixar claro que a riqueza exterior primeiro tem que vir de dentro. Ou seja, é de dentro para fora a construção da riqueza exterior. É semeada dentro para poder florescer. Exatamente, porque há um sentimento essencial que tem que ser desenvolvido, que é a gratidão. Sim, isso aí, o ser humano em si, ele tem que ser grato. O ser humano é, por natureza, insatisfeito. Com tudo na sua vida. Certo. Gratidão, ou seja, quando nós conseguimos conciliar a gratidão com a ambição, ou seja, gratidão com ambição, não é gratidão estar quieto e não quero mais nada na vida. Não. Você não tem mais perspectiva. Se você chega a um momento que não quer mais nada da vida, para que viver? Gratidão no sentido de estarmos gratos por tudo aquilo que temos, tudo bem, mas sempre com ambição.
É esse o milionário espiritual, é gratidão com ambição. A ambição sadia, que eu posso dizer no Brasil assim, porque assim, não é a inveja, e sim a forma de você almejar conquistar algo, Crescimento alguma coisa, próprio crescimento sem próprio. prejudicar o terceiro, sem passar Isso. por cima de ninguém, Exatamente, porque sem guardar rancor. Acho que o rancor ou então a infelicidade daquele ser humano, da pessoa, faz com que ele não ande como tem que ser, né? Não consiga uma progressão, progredir corretamente se você tiver essas dores dentro de si. exatamente, porque há uma grande diferença entre ambição e ganância. Sim, Aham. sim. O que é a ganância? A ganância nós atropelamos O que todo o vem pela mundo frente. para atingir os nossos objetivos. A ambição não. É crescer de forma séria, correta, sem prejudicar ninguém. É isso, para mim É é saudável, inclusive, né? exatamente, exatamente. E depois também o milionário espiritual, outro dos princípios do milionário espiritual tem a ver também com os sentimentos, não, tem mais a ver com a postura de vida, que é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade no sentido de que eu sou responsável por 100% de tudo, estou a falar mesmo de tudo, o que acontece na minha vida, independentemente das circunstâncias. Porquê? Porque eu, com todos os meus comportamentos, pensamentos e sentimentos, vou atrair a realidade que eu tenho hoje na minha vida. Você é responsável pelo seu destino. Exatamente. Isto é autorresponsabilidade. Sim, sim. Porque eu hoje em dia, quando acontecem coisas que eu não estava à espera e coisas pronto, que não gosto, eu sinto, eu fui responsável. As escolhas que você toma na vida E quando eu digo isto, eu há pouco tempo também comentei isso, que é o seguinte: imagina quando nós fazemos algum contrato com alguém e essa pessoa nos fica a dever dinheiro. À partida eu não teria responsabilidade nenhuma, mas eu também tive responsabilidade porque eu é que contratei com aquela pessoa. eu cedi para aquela pessoa. Eu contratei com aquela pessoa, ou seja, ele incumpriu o contrato, tudo bem, mas eu tenho que assumir a responsabilidade, porquê? Porque eu também devia ter analisado melhor, Primeiramente, exatamente. ou seja, todos os atos ou ações que possamos ter ao nosso redor faz com que nós somos responsáveis por tudo, não? Exatamente, 100% responsáveis. Isto é ótimo. Porquê? Porque nós assim somos protagonistas da nossa vida. Assumimos o controlo da nossa vida. Por exemplo, eu digo, olha, eu hoje estou muito mal, estou muito insatisfeito, não tenho resultados em nenhuma área, mas a culpa é do João ou é da Maria? Muito fácil botar. Agora, se eu. Não, a responsabilidade é minha, tudo bem, eu coloquei-me nesta situação, não gosto, mas então agora quero-me colocar numa situação diferente e melhor e ajo. E aí entra a ação, que é outro fator essencial que o milionário espiritual fala no livro e também na minha vida. Ação, agir, agir, agir. Sim. Agir, agir, agir. Eu, desde que começou a pandemia, eu agi. Tive sempre resultados? Não. Às vezes não tive resultados nenhuns, ou resultados, pronto, fracos. Agi. Porque Para tentar mudar até Você o fez, jogo, digamos assim. Você tem que agir. fez a sua É que parte. eu saí completamente da minha zona de conforto. A usar a internet, o Instagram, Stories, eu não me sentia à vontade. Por isso é que investi num curso para aprender nesse sentido. Mas é o que eu digo, quando eu falo em ação, eu no período da pandemia em que publiquei um livro, em que criei o meu curso, lancei o meu curso Mentalidade Rica e em que fiz a formação também em coaching, eu agi. Eu tinha que agir. Por exemplo, houve um momento em que a minha profissão de advogado, os tribunais ou estiveram fechados, os processos estiveram parados, suspensos, e eu ia estar aquele período Ocioso. sem fazer nada. É que era mesmo isso. Muita gente aproveitou, não Você fez nada, não aproveitou produziu nada. e foi produzir outro tipo de Exato. conteúdo. Não, eu encontrei outro caminho e digo mais, encontrei Outro público, né? outro público, Até um outro até mais prazeroso, muito mais, inclusive, porque certo. você está com algo que está desenvolvendo, né? Acho que o direito, independente de qual divisão seja o direito, se é criminal ou civil, é muito estressante, não só para você que está à frente ou então para as pessoas que estão. E seu novo caminho
é um caminho que faz com que você se sinta o primeiro milionário espiritual, além dos outros que você está colhendo também, né? Sim, e eu também senti que se eu permanecesse a minha vida inteira apenas no direito, isso era estar na zona de conforto. Eu não me sentia a crescer. No Milionário Espiritual, um dos capítulos que eu falo é precisamente sair da zona de conforto, em que todo o progresso acontece fora da zona de conforto. Isso é Isso, verdade. isso está claro. E por isso eu, neste período da pandemia, eu estou constantemente desconfortável. Ou Sim, seja, sim, procurando estou, mudar. estou constantemente a entrar em caminhos onde nunca entrei, em jogar-me, basicamente em jogar-me. É porque assim, a vida surge alguns gatilhos para você, né? Para você, gatilho mental, tudo isso. Eu vi no início que a questão de você se tornar advogado, porque você gostou de um prédio que você viu, quando, não foi, Certo, você viu certo. quando você Com era 18 miúdo, anos, 18 anos, você com viu um 18 prédio, anos, sim, sim. nossa, que prédio lindo, eu quero estar lá Sim, dentro, né? eu vou ser advogado com 18 anos, eu disse isso, sim, sim, E sim. aí, por exemplo, a questão do milionário espiritual, você estava num período da sua vida que você deu aquele gatilho, eu tenho que mudar. E Sim, isso aí faz com que as não, pessoas. sim, porque eu tomei consciência, outra coisa, porque é que eu tive um tumor cerebral? Quem é que criou isso? Quem criou? Fui eu. Sim, partiu de você. Não, fui eu que criei. Porquê? Nada me satisfazia, vida estressante. De segunda a domingo só pensava no Trabalho, direito, no trabalho. trabalho, na advocacia, não conseguia libertar em momento algum. Eu não me sentia leve a fazer nada. Era tudo um peso enorme, era só irritação, só Ia conflito. dormir pensando no trabalho, acordava Dormia muito pensando. mal, Até muito porque mal. a tua profissão exige muito do advogado. Muita dedicação, na verdade. Sim, sim, exige e eu nos primeiros anos de profissão eu tive muitos conflitos com porquê? Isto também são questões de ego, Uhum. que isto agora o ego também é uma questão que, que tem que se falar, porque eu levava muito a peito quando qualquer piada que diziam sobre advogados, eu levava muito a peito e queria Sim. muito, muito defender a profissão e chateava-me, Você é quer verdade. vestir a camisa e Exato, bota. vestia a camisa e, E você tirou a camisa assim tem quanto tempo já? Tipo assim, fala, eu tá no restaurante, alguém tá conversando uma conversa paralela ali, hoje você ouve, não, né? não digo nada. Aham. Sim, já há uns anos, já pá, aí há 3 Se sente 4 mais anos que não. leve, né? Isso você Sim, sim. tem. E há outra coisa que é a seguinte, que é muito difícil eu discutir com alguém. Muito difícil. E por vezes há muitas pessoas que gostam de mostrar que sabem, que gostam de falar sobre tudo. Às vezes há pessoas que falam sobre direito e nunca estudaram direito. Não é? E eu tenho duas opções. Ou mostro que eu é que sei, ou então calma e pronto, e tudo bem. Evito. Na maior parte das vezes é o melhor. É. Na maior Até parte das vezes porque é o no melhor. âmbito do direito, quando você conversa com alguém, um leigo ou não, aquele assunto vai por horas e não vai chegar a conclusão nenhuma. Não, É isso? É. exatamente, Eu, mas eu digo isso porque no Brasil eu tinha amigos, quando eu fazia faculdade, fazia engenharia de petróleo, uns amigos de direito e tal. E quando saímos para beber e tal, pô, os caras de direito ficavam conversando o tempo inteiro coisas que não tinha nada a ver, querendo mostrar um para o outro. Eu tomando minha cerveja com os amigos de exata, que o mundo deveria ser feito pelas mentes de exata, não de humanas, digamos assim, porque existe a questão de você sempre ter uma tese para poder certo, é. confrontar. E na exata não, o resultado é aquilo, e então pronto. Né? Mas eu por acaso, no direito eu acho interessante isso. Termos uma tese, não é? Por isso é que há jurisprudência, as decisões dos tribunais que por vezes são contraditórias. Um tribunal Sim. decide Sim, sim. num sentido, outro decide noutro. Eu acho isso até, de certa forma, até acho salutar. Mas é o que eu digo, o mundo do direito, eu hoje, quando chego ao tribunal e às audiências de julgamento, eu sinto que eu já não estou a evoluir a fazer isto. Por outro lado, você sente que está desenvolvendo o outro Exatamente. André, o outro André. Exatamente. Eu sinto que é que não me dá aquele fogo, aquela paixão que me dá o desenvolvimento pessoal, que me dá agora a questão depois do coaching, de ajudar efetivamente outras pessoas. E também porque é que eu penso hoje assim? Porque eu hoje sei, não é?
é uma crença, pronto, que 99% dos problemas que surgem em tribunal, porque é que isso acontece? Porque as pessoas têm uma formação muito má enquanto seres humanos. E em que têm muitas frustrações a vários níveis e então sentem necessidade de usar os tribunais. E muitas vezes os tribunais são usados de uma forma Banal. banal. Exatamente. Inclusive até atrapalha o andamento de De outras outros coisas processos mais importantes. né? O caso Exa- do Brasil hoje, a gente os processos que são mínimos, que podiam ser resolvidos amigavelmente, termina que vai para grandes instâncias e atrapalha os outros processos. Sim, exatamente. E hoje em dia, por exemplo, há processos em que, por exemplo, processos de divórcio, em que muitas vezes um dos elementos do casal, hum, hoje em dia há um crime que é o crime de violência doméstica, acusam o outro de violência doméstica para retirar dividendos na questão do processo de divórcio, por exemplo. Tem Quando, jogar. ou seja, É por má isso é que não. índole. É, exatamente. Essa questão de agressão doméstica demora-se muito para se resolver? Ou existe casos que a pessoa tem dinheiro, demora mais, o que não Não, tem? aqui em Portugal a violência doméstica é um processo urgente, o que significa que tem que ser tramitado de forma rápida. Tem risco de vida, 3, né? 4, Isso. 5 meses, um ano, que Pois seja. isso, os prazos não é impossível eu determinar, porque isso depende sempre de tribunal para tribunal, o número de processos que tem. Mas é um processo urgente, e se é urgente, passa à frente dos outros processos não urgentes. Entendi. É, Ok. é um processo urgente. Mas voltando aqui ao assunto da mentalidade, né? Que é, inclusive, até para a gente absorver. O direito você já se divorciou umas 3 vezes, né? Já tem 7 pensões, Não, então não. está tudo resolvido. Vamos falar um pouquinho também da mentalidade rica. É uma junção, é uma continuação, ou são dois, Exatamente. são dois livros? É Não, o que seria? eu penso que é uma. Pode ser continuação. É uma continuação. Porque eu no Milionário Espiritual, no livro, eu, em parte do livro, também falo da mentalidade rica. E quando eu comecei a estudar sobre a mentalidade rica, e quando comecei a analisar com detalhe o meu livro, eu pensei, seria importante criar um curso sobre mentalidade rica. Só um curso sobre mentalidade rica. Porquê? Porque hoje em dia, primeiro, porque é que a maior parte das pessoas tem mentalidade pobre? O que é a mentalidade pobre? Mentalidade É a pobre roda dos ratos, a roda dos ratos, não é também, isso? exatamente. Você trabalha, gasta, faz Esse- conta. Trabalha. exatamente, também é isso também, exatamente. A mentalidade pobre vem de onde? Vem da infância. Porquê? Durante a infância são-nos passadas ideias, conceitos que nos fazem criar crenças Arcaicas. limitantes, Sim. exatamente, que dinheiro não cresce em árvore, que Você tem que entrar numa empresa, trabalhar até se Exatamente. aposentar, Tem que se até formar. formar, tem que. Né? exatamente que rico não vai para o reino dos céus. Que o Por pobre exemplo, nunca vai Ou ser então, rico. ou então que o rico só casa com rico. Exatamente. E o pobre nunca vai ser rico. Exatamente. Ou seja, são essas crenças que são instaladas na infância que fazem com que a maior parte das pessoas tenha uma mentalidade pobre, que é uma mentalidade de escassez. Isto é péssimo. Porquê? Porque uma mentalidade pobre, uma mentalidade de escassez, faz com que também existam mais conflitos entre as pessoas. Porque a pessoa sente que o que tem não chega para ela. Ou seja, quando tem alguma coisa, olha, deixa esconder, agarrar. Ou então, se eu puder tirar aqui alguma coisa ao vizinho, assim eu já fico com mais. Porque é aquela mentalidade de escassez, eu não tenho que chegue para mim, então tenho ou guardo e não dou a ninguém, ou então tenho que ir pegar no do vizinho. E por isso é que a mentalidade rica, há uma autora que se chama a Carol Dick, que fala de mentalidade, mindset, que eu estudei esse livro muito interessante, em que ela diz que existem 2 tipos de mentalidade, que é a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E a mentalidade de crescimento está ligada à mentalidade rica. Em que a mentalidade de crescimento que é aquela pessoa que arrisca, aquela pessoa que ousa, aquela pessoa que está sempre a querer evoluir, a querer aprender coisas novas, enquanto que a mentalidade pobre, essas pessoas não sentem que nasceram assim,
ficam assim. Já enraizado aquilo Não ali. conseguem ser melhores, são pessoas muito Não críticas. consegue nem se desenvolver também, né? Exatamente. Não, Chega um ponto que aquela pessoa, para ela, tá bom e esquece. exatamente, sabe, eu consigo pagar a É. despesa ao final do mês, está tudo bem. E a mentalidade rica tem muito a ver com aquilo que eu falei há pouco, a questão da autorresponsabilidade, que é isso, assumir o protagonismo da nossa vida e excluir a vitimização. Porque costuma dizer que as vítimas não vencem. Porque, e porquê é que as pessoas, eu também me questionei, porquê é que as pessoas gostam de se vitimizar? Porque assim também têm atenção das outras pessoas. É o mal do século hoje, é o vitimismo. Querem ter Ser atenção, ajudado também, querem né? ser ajudados, exatamente. É mais fácil, inclusive, É né? mais fácil pedir do que conquistar. É muito mais fácil, exatamente. E a questão do vitimismo e depois também a questão da crítica. Há um livro que me marcou para sempre, que foi o do Dale Carnegie, que foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Depois teremos os links aí dos livros que o André tá falando aí no YouTube, tá bem? Tá bem, tá bem, tá É bem. bom ler, é Sim, bom sim, ler, sim. viu, Jeff? Ah, Sim, Eu sou sim. seu. a minha esposa é fanática Vem na nisso aí, descrição aí do desenvolvimento canal. pessoal, esses aí. Sim, sim. Em que ele fala do antigo presidente dos Estados Unidos, que acho que era o Abraham Lincoln, Sim. em que ele diz: chegou um momento da vida, eu nunca mais critiquei ninguém. Acabou a crítica. Porquê? Porque nós temos que perceber aquelas pessoas que dizem é uma crítica construtiva. Normalmente as pessoas quando criticam não é para ajudar ninguém. E eu aboli É para apontar, né? Exatamente, é para apontar. E normalmente quando nós criticamos, um dos resultados é como que cortar as pernas à pessoa. Impedir a pessoa de crescer. E desvia o seu foco das pessoas para si, para as outras pessoas. Se eu aponto, o André é isso aqui, as pessoas vão deixar de olhar para mim, para olhar para o André. Então é um mecanismo de defesa, É para desviar atenções. desviar as E nem atenções. todo mundo consegue aceitar uma crítica tanto negativa como construtiva. Tem pessoas que acham que sabem de tudo, que uma opinião para aquela pessoa não é o suficiente ou é descartada. Então, cada um segue sua vida, digamos assim, né? Eu acho que também, quando nós também conseguirmos, ou seja, não dar muito valor ao elogio e também não dar muito valor à crítica, porque aquela pessoa que eu fui elogiado, ai que bom, eu sou criticado, ai estou tão mal. Ou seja, não pode ter esse impacto, porque senão nós vamos andar sempre dependente da opinião do outro. Eu estava vendo uma matéria que agora com as pessoas estão mais conectadas, então o que acontece? Antigamente, você fazia um programa de TV. Se as pessoas não gostassem do seu programa, era mais difícil você escrever uma carta, olha, não gostei do seu programa, e aquilo ali ia Com a se internet, arquivando. não, o cara A já internet escreve lá na não hora. gostei, você Dá um tá horrível, dislike. dá um dislike, tal, tal. É muito Então, rápido. as pessoas têm que estar preparadas para isso também. É. Por quê? Por mais que você bloqueie certos comentários, Você não tem como filtrar tudo. não tem como filtrar tudo, é importante você ter, como é que eu posso dizer, dislikes. Por quê? Dessa forma, você vai saber que você é humano, que você é falho. Porque se você só vive de elogios, você nunca vai saber sua falha. Você está vivendo em um mundo a fantasia. É né? muita fantasia. É verdade. Sim, mas as pessoas mas também se costuma dizer que as pessoas só batem ou seja, só apanha aquela pessoa que está na ribalta ou que está Nos holofotes. nos holofotes. Exatamente. Depois também há uma expressão que diz que normalmente o cão ladra não por valentia, mas por medo. Quanto mais ladra, mais medo tem. Exatamente. Exatamente. Por isso não. Você falou a questão da discussão, que hoje você não se envolve em discussão. Eu também não gosto muito de envolver, não, porque sempre eu tenho razão. Eu só não tenho em casa. É Em um casa eu pobre nunca- espiritual. Dá um livro para ele agora. Dá os dois livros para Não, ele. olha, eu vou te dizer. Hum. Aquele problema de saúde que eu tive teve muito a ver também com o ego. Que eu querer impor à força a minha opinião. Eu só não consigo em casa, mas o resto eu Não, isso tô brincando, tô brincando. Isso é o ego. Há quem fale que o ego como É falso. inflado. Não, o ego como falso eu. Há autores que falam nisso. E agora também um dos aspectos que eu gostava de falar, da questão da importância Há um autor que fala do poder do agora, da presença. E ele fala também muito que é o Eckhart Tolle, tem um livro que é o poder do agora. E ele diz que só existe um momento, que é o agora. Sim. É o presente. Eu já ouvi, Time, eu já ouvi. O ego é que está sempre no futuro. O ego está sempre, preciso fazer isto, preciso fazer aquilo. Mas
esse é dos maiores desafios que pode existir. Para mim, é estar no presente. Porque quando uma pessoa também é extremamente realizadora, quer fazer isto, fazer aquilo, muitas das vezes não se consegue centrar no momento presente. E isso aí é o maior desafio que eu tenho. Eu, para trabalhar isso, tenho um ritual da manhã com uma meditação, também que escrevo alguma Precisa coisa de uma preparação também, né? É uma das coisas que eu acho que mais importantes para nós termos um bom dia, e que eu falo também aí no livro e também no curso, é o chamado ritual da manhã, em que, primeiro, eu quando coloco o pé no chão digo obrigado. Pô, com certeza. Quantas pessoas não conseguem Eu coloco o colocar um pé pé no no chão? chão e digo obrigado, obrigado. E não estou não me estou a questionar obrigado porquê. É obrigado. Depois faço sempre uma meditação, aquelas meditações para atrair prosperidade, abundância. Sim. Tens que ouvir, vocês têm que ouvir. Motivacional. Exatamente, têm que ouvir. Eu, É muito interessante. às vezes eu escuto, não é sempre não, mas eu escuto. No YouTube há muitas, no YouTube. Mas manda pra gente aqui para É. poder Sim, você sim. acordar amanhã Tem já. a meditação para dormir também. Há meditação para dormir, para reprogramar crenças limitantes. Que aquilo tem uma frequência, que é uma frequência com 488 kbytes, não sei qual é o termo. Eu durmo com ruído branco, tem que ter ruído. Pronto, tem que ter- exatamente, para aquilo entrar no cérebro. Cara, eu nunca sabia que você fazia isso. Ah, eu Esse durmo com rito. ruído. Você tem que ser grato. Mas assim, é uma forma de reprogramar, às vezes é um reset, entendeu? Apesar que É mesmo isso. como é? A meditação para dormir eu não escuto, porque quando eu deito, dormi. Pronto, já não há meditação. Não há Você meditação. estava trabalhando, imagina. Isso, não, dormir. trabalhando não dá não, porque senão eu atropelo, mato uns 500 Não, pessoas. mas isso há estudos científicos, há um cientista que estudou isso durante 20 anos, que é o Bruce Lipton, em que ele diz que ouvir áudios quando nós estamos mesmo para adormecer, o cérebro está no chamado estado de teta ou em modo inconsciente, A minha esposa escuta, ela escuta a em meditação. que tudo o isso. cérebro nesse momento entra mesmo. Aqueles Isso. áudios E fica entram mesmo. enraizado, sim. Exatamente. O ruído branco é a questão, por exemplo, até um ventilador. Eu deixo o ventilador, às vezes não tá nem pra mim, tá pra parede lá, mas eu tô Aquele escutando. barulhozinho. O já barulhozinho serve é pra bom poder- pra dormir Já demais. cobre o barulho do carro na rua que tá passando, por Sim, exemplo. também. Para mim não, para mim não barulho Não, não, só meditação. Mas meu ruído branco é... Então, Eu- dentro do seu contexto aqui do milionário espiritual e mentalidade rica, os dois se juntam. Sim. Para o ser humano, ele tem que estar preparado para poder fazer a imersão nesse teu material. Sim, exatamente. A mentalidade rica também passa muito, e também, agora voltando um pouco para a parte financeira, não é? Que é a questão de o dinheiro, como usar o dinheiro, ou seja, usar o dinheiro para todos os fins. Ou seja, mentalidade pobre, para que é que usa o dinheiro? Pagar contas, gastar, Sobreviver. sobreviver, exatamente. E eu no meu curso falo na chamada métrica do enriquecimento financeiro. Investir. Métrica do enriquecimento financeiro, em que eu digo as 6 formas de usar o dinheiro e a sequência, em que primeiro há uma coisa importantíssima, que é pagar a si próprio primeiro. Isso é essencial. Qualquer montante que nós recebemos, seja 100 euros, 20 euros, primeiro paga a mim. Quantos por cento? 10%. 10% por aí. Que há quem diga que é 5%, mas pronto. Mas vamos pôr 5%, pronto. Depois, segundo, doação. Doar. A quem precise, doar. O percentual seria que é Também, mais 5, mais 10%? sim, mais 10%. Depois, terceiro passo, investir para ser rico. Investir para ser rico, mais 10%. Seria investimento em quê? Sim, isso investir para ser rico pode ser investir em ações, no mercado de ações, pode ser investir em criptomoedas, que acho que hoje é um ativo muito interessante. Pode-se também investir no sentido de guardar parte do dinheiro para, por exemplo, investir num imóvel, para gerar também renda passiva, colocar no arrendamento, no aluguel, como vocês dizem. Isso é investir para ser rico. Porque é aquela questão de... Houve um livro que me marcou, do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, que é, Mas já li já. exatamente, que é muito colocar o dinheiro a trabalhar para nós.
E o que é isso? É o rendimento passivo, são as rendas passivas, é dos imóveis, é das ações quando distribuem dividendos, é das criptomoedas. Eu já parto para esse lado das ações. O imóvel, para mim, hoje, eu não vejo. Talvez em Portugal sim, porque a inflação é estável. Mas o imóvel está muito caro. Para Muito você caro, tirar de sim. uma renda, você tem que viver 1000 anos para poder tirar, digamos assim. Aí está. É importante encontrar oportunidades porque sempre há. Sim. É encontrar. Algo, um imóvel no Quanto mais preço, baixo, mais melhor. baixo. Melhor maneira de você investir no imóvel é na compra do imóvel baixo e chegar no preço Eu vi que uma realmente matéria que estavam vendendo imóvel aqui a 2 euros. Você Onde? viu essa? Não. Onde aqui? Sim, em Portugal, 2 euros. Só que é o seguinte. Você tinha que reformar, você tinha que gastar 20 E mil, tinhas de 30 pagar mil. 50 mil de Não, reforma. era assim, tinha que fazer a reforma. Coisa Isso, importante. tava Europa praticamente inteira só, tá assim, Itália, só a França. ruína, tá entendendo? Era tipo em aldeias, alguma coisa. Você teria até 3 anos para poder fazer a E reforma isso, você total. é ruim, né? Era 2 euros, tá entendendo? E ainda financiava pelo banco. Não vou dizer Fácil. qual é o banco aqui, mas fazia. Não, mas por exemplo, o investimento em imóveis é o que o Júlio disse. É o mais baixo possível. Eu, no meu curso de Mentalidade Rica, há um módulo em que se fala só de investimento em imóveis. Em que quem tem esse objetivo, olha, eu quero comprar um imóvel para investimento daqui a 5 anos. Então defino, olha, eu todos os meses tenho que guardar aqui parte para investir, para dar entrada no imóvel para investimento. E às vezes as pessoas não têm um hábito de estar poupando porque acha que não vai juntar nunca e o tempo está passando rapidamente. Ou seja, se eu tivesse seguido mentalidade rica 3 anos atrás, guardando ali 10% alguma Já coisa, tava no teu eu já tava, motorhome aí já tava viajando. Entendeu como é que é? Então as pessoas colocam o dinheiro no bolso, já gastam todo, não está preocupado com nada. Sim, porque isto é uma questão, quando nós, por exemplo, a minha educação é sempre a questão do poupar e não gastar. Não é? Eu É difícil. quando li o livro do Pai Rico, Pai sim. Pobre, é que eu mudei. E a questão é esta, é ter esse hábito, isso tem que ser hábito. Tem que ser sempre, E o- sempre. E o dinheiro Sempre, tem que ser sempre. fruto, Eu não é? tenho Você uma não tem que dificuldade trabalhar. muito grande de juntar dinheiro. Mas é o seguinte, você não Eu sei junta. porque é pouco também que entra aí. Você faz o seguinte, eu não sou perito, não, perito é ele aqui, tá? Mas, por exemplo, você, em vez de você às vezes bota 300, vamos botar 300 euros numa conta, aí você sabe que aquele dinheiro tá lá. Então, sempre que você precisar, diz, eu tenho aquele dinheiro lá. Então, você não guarda lá. Você Tem que investe pegar em o ações. cartão lá, já Não, quebrar ele. você investe em ações que aí vai gerando dividendos e aquele dinheiro vai multiplicando, tá entendendo? Esse é o Jeff, o lobo do Wall Street. Não, e tem outra coisa importante que é que também qualquer investidor que queira ser verdadeiramente investidor e ir somando património financeiro, que é, nós podemos abrir uma conta de investimento Sim, numa corretora e... em que, primeiro, não há cartões. Eu não tenho cartões para levantar dinheiro dessa conta. Ou seja, a deixa para eu usar esse dinheiro desaparece. E até para poder tirar de lá vai demorar muito. Exato. Exato. Há pessoas que dizem, eu meto o dinheiro numa conta não sei onde, eu às vezes até tenho que pensar onde é que está. Porquê? Porque querem deixar lá esse dinheiro. E esquecer. Esquecer. É que essa conta de investimento é só para gerar juros. A pessoa faz aplicações e vai rendendo juros, pode ser juros mensais, há muitas aplicações assim, e vai sempre subindo. Tu não mexes, sempre subindo. E depois também tens que assumir o compromisso de todos os meses também colocar para lá, fazer reforços. E você tem Além que... Por de mínimos. Tendo rendimento, você colocar mais alguma coisa. aí, Exatamente, porque a questão é esta. O mais importante, penso eu, a minha perspectiva, não é colocar sempre muito dinheiro. É sim colocar sempre dinheiro. Seja pouco, seja muito. Exatamente, para manter esse hábito. Você tem que estar preparado para a oportunidade também. E a questão é esta. Se uma pessoa diz, eu sou investidor, certo, e investes no quê? Investiste uma vez, agora, se eu assumir a identidade de investidor, eu tenho que investir todos os meses. Sim. Senão estou-me a enganar a mim mesmo, então tenho esta identidade e já não invisto. E eu, é assim, é o que eu digo, eu hoje posso dizer, olha, eu investi este mês, até posso investir 10 ou 20 euros, não interessa, mas é na conta de investimento e está lá. E- São hábitos, aquilo do investir para ser rico, ou seja, tem que ser esta constância que tem que se fazer. E há outra coisa muito que eu também costumo falar do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Isso, o senhorzinho lá. Exatamente. Esse senhorzinho, ele diz uma coisa também muito interessante, que é, se nós não encontrarmos uma forma de ganhar dinheiro enquanto estamos a dormir, vamos trabalhar até morrer.
É muito importante tu acordares, pegas no teu telemóvel, no celular e E olhas. ver o rendimento ali entrando. Exatamente. Isso é o que eu digo, mas isto também é uma questão de mentalidade E rica. ainda mais hoje, com as tecnologias, né, um senhor desse de 70 e quase 80 anos, se eu não me engano, né? 80 para aí, 80, certo? então, a mentalidade dele é bem moderna, é um cara que já fazia bolsa lá nos Estados Unidos há muito tempo, inclusive são um dos ícones de muitos investidores, né, isso. E ele, inclusive, trabalhava com o Bill Gates, que Sim, cuidava sim. Sim, da sim. entidade lá dele, filantrópica e tal. É um grande Exatamente. filântropo também. Mas esses homens velhos têm uma mentalidade moderna Moderna, e sim, sim. os jovens de hoje não têm como se conectar e ter essa Porque os vivência. jovens são muito imediatistas. É isso mesmo, era isso que eu ia falar. É a questão do consumo, e as pessoas, Eu quero aquele telemóvel que é assim, e que é não é isso, pra... e as pessoas associam valor àquilo que têm e àquilo que mostram. Sim. Porque há uma coisa que é, há a pirâmide do valor do indivíduo, em que na base está eu sou, depois está o que eu tenho e depois, não, o que eu faço e depois o que eu tenho. O que eu tenho está em último lugar. Só que invertem a pirâmide, não é? Ou seja, o que eu tenho querem passar para primeiro, ou seja, associam o valor Isso. àquilo que têm e não ao que são, não é? E isso é que depois faz com que as pessoas, por exemplo, têm empréstimos só para viajar. Há pessoas que fazem empréstimos para viajar, compram um iPhone para pagar em 12 meses ou 24 meses. Ou seja, é o imediatismo. É querer E lá na mostrar. frente ele vai se frustrar quanto a isso e... Não, exatamente, é aquela coisa que também fala o Robert Kiyosaki, que é as pessoas primeiro investimos em ativos, só depois é que podemos ir para os passivos. Isto começa tudo ao contrário. Por exemplo, das decisões mais importantes da vida de uma pessoa é a questão da casa própria. Normalmente costuma-se dizer que quem casa quer casa. Uma pessoa casa tem que comprar casa, não é? E muitas vezes as pessoas financiam para toda a vida 30 anos o imóvel. estão presos àquele imóvel e depois sentem que não conseguem investir em mais nada porque têm aquele E peso. muitas vezes não conseguem nem pagar, porque acontece coisa no decorrer da vida que não chega a pagar o financiamento e perde o financiamento, perde o imóvel, né? Por isso é que foi muito importante aquela aprendizagem do investir primeiro em ativos e depois, com os rendimentos dos ativos, posso sim eventualmente comprar até um passivo. Esse é que é o mindset, isto é que é a mentalidade rica. Eu sigo muito o Luiz Bassi, do Brasil. O cara foi engraxado, cara. Hoje é o homem mais rico da Bolsa de Valores, pessoa física do Brasil, o Luiz Bassi. Então, assim, ele tem toda hoje uma equipe com a filha dele, com a Luíse, e eu sempre invisto com base neles, entendeu? Eu não cheguei a fazer o curso, mas aí ele pode mandar para mim a bolsa, eu faço o curso dele. Pode pedir aí o Pedir ao jabazinho, Luiz tá Bassi, liberado. Luiz Bassi. Pede Não. o jabazinho pra ele. Não, e eu ontem também, por acaso, ouvi no YouTube outro brasileiro, que acho que é o Bruno Perini, Bruno Perini tem, o Bruno Perini. também Brasil. de investimentos, gostei muito também. Tiago Negro também. O Tiago Negro, primo você, rico. você é português, mas a cultura brasileira ela está mais fincada ao capitalismo americano do que o próprio português, porque o brasileiro ele é muito, não digo inovador, mas ele busca mais coisas mais rápidas do que o português. Você consegue enxergar assim ou não? Sim, eu sinto que o português é o mais o tradicional, não arrisca tanto, não é tão ousado. Ousado igual a Não, nós. não é tão ousado. E eu tenho uma ligação muito forte com os brasileiros. Acho que 99,9% das minhas lives foram com brasileiros. Brasileiros ganhar dinheiro na internet. Tem gente que passa 20. Já fiz isso antes de vir pra cá. Quando eu vi que Como não ganhar tinha, dinheiro na internet? eu procurei muito antes de vir pra cá. Falei, cara, tá difícil, deixa eu ir pra Portugal mesmo. Mas hoje ainda, se colocar lá o que mais se procura é como ganhar dinheiro fácil na internet, ou abrir o seu próprio negócio do zero. Então, tem muitas armadilhas dessas pessoas que são gurus digitais que enganam pessoas. Sim, sim. Eu comprei um curso de um cara, que eu não vou dizer o nome, que depois que eu comprei o curso, cara, quando eu olhei assim, eu falei, pô, cara, fui enganado. Mas existe uma demanda tão grande no Brasil, um mercado gigante. Se você entrar no YouTube do Brasil, não daqui,
cada vídeo ele é interrompido por coisas que você já procurou Para e investir. investir. O algoritmo O algoritmo aí vai te mandando um monte de informação para como ganhar dinheiro e existe Sim, isso porque a questão bastante. é que é importante ter paciência. E a maior parte das pessoas não tem paciência. Tanto na construção do património como noutros aspectos da vida. E isto no crescimento financeiro é importante a paciência. Quando você diz qualquer pessoa, por exemplo, a pessoa tem que ter como juntar um dinheiro, mas hoje uma pessoa que trabalha, ganha um salário mínimo, ele já tem que começar a pensar nessa maneira. Mesmo com o salário mínimo, ele tem que tirar um Exatamente, valor daquilo ali exatamente. para ter essa Exatamente, porque estrutura futura. nós para gerirmos muito dinheiro, primeiro temos de saber gerir pouco dinheiro. E é o que eu digo, nós é que temos que ter esse compromisso, o dinheiro que eu recebo, 10% é para mim. E depois eu tenho que arranjar a forma de o remanescente tenho que tratar disso, porque esta métrica do enriquecimento financeiro, que eu estudei, não foi criada por mim, atenção, no quarto passo de usar o dinheiro, no quarto passo, pagar as contas. Pagar as nossas contas só vem em quarto lugar. Em quarto lugar, primeiro pagar a si próprio, segundo doação, investir para ser rico. Quarto, pagar as suas contas. 60%. 60% para pagar as contas. Já viram como é que é? Esta métrica do enriquecimento. Em quarto lugar, pagar as contas. Depois, no quinto lugar, então, também falam em poupar para os sonhos, para os nossos sonhos, ou uma viagem de sonho, ou tirar um curso que nos faz também crescer. E depois, em sexto lugar, eles falam no abundar ou transbordar, em que nós o que sobra, o 10% aí, podemos dar para alguém, podemos também usar para investimento, é como nós quisermos. Ou seja, essa métrica que faz com que as pessoas construam riqueza financeira. São esses 6 passos. Eu aproveitei para investir com a pandemia, né? Quando surgiu a questão da pandemia, eu já vinha acompanhando em ações e deu o boom aqui na Europa, as ações daqui caíram. Eu nunca investi aqui na Europa, eu invisto no Brasil. Então, assim, eu disse, se caiu na Europa, vai refletir no Brasil, porque começou aqui. A Bolsa de Valores parecia um 11 de setembro, boom, caiu. Mas tu investes em ações de empresas de forma isolada ou os chamados fundos índices de ações? Eu invisto em isoladas. Isolado, Isso. pronto. Por exemplo, eu pego uma estatal não, que estatal não tem ações. Mas assim, por exemplo, uma companhia de energia, que são sólidas, que aí, por exemplo, eu comprei ações a R$20, hoje são 40. Mas a Petrobras tem ações, é estatal. Sim, tem mais uma parte, né? É. Mas assim, por exemplo, o CTT aqui, que é o Correios, ele é Sim. parte privada e parte estatal, se eu não me engano. É feita a TAP, estava tentando negociar isso aí. Mas você consegue comprar ações. E lá no Brasil eu comprei ações a R$20, hoje são 40. Se eu tivesse muito dinheiro, eu tinha dobrado meu patrimônio. Sim, mas por exemplo, se tu há ações para ganhar dinheiro a curto prazo e também podes investir em ações para ganhar dinheiro, por exemplo, ganhas 10% ao ano todos os anos. Isso, eu não sou Mas para isso, eu vou-te dizer, não é necessário muito conhecimento sobre isso. Warren Buffett diz isto claramente. É só fundo índice de ações. O que é isto? Lá na América, nos Estados Unidos, é o SP500. O que é isto? Tu compras ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Seria um fundo que aí você pega Netflix, Coca-Cola... Exatamente, tudo. Apple, ou seja, juntas esse fundo, tem ações dessas 500 empresas e pronto. Ou seja, o risco é reduzido, porque não vão desaparecer as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e a rentabilidade média ao ano é por volta dos 10%. Isto é a forma mais simples de investir e de forma segura em ações, é o fundo de índice de ações. Mais sólida, né? É mais sólida, é este o fundo de índice de ações. Eu de forma isolada, sim, só tenho uma situação, mas pronto, normalmente é fundo de índice de ações. Já há fundos de investimento, fundos mistos, ações, obrigações. Eu não em fundos. Eu tenho alguns fundos de shopping hoje que eu quero vender, estou esperando subir para vender no sim, Brasil. Mas há fundos pouco risco, fundos de obrigações é pouco risco, rende 3,5%, 4%, mas o risco é muito reduzido. Mas é a renda passiva. Sim. Mas é a renda não deixa passiva. de cair os dividendos. Exatamente. Mas uma coisa que eu queria te perguntar sobre a questão do título ainda do livro, voltando, da Milionário Espiritual. Você teve alguma experiência espiritual ou espiritual só pela questão de
Não, isto foi só. Eu não posso ter tido uma experiência. A única situação que me aconteceu foi aquele sonho, quando estava no hospital, mesmo Sim, da que luz, viu a luz. que vi a luz, exatamente, que eu senti que não conseguia me libertar, mas depois vi a luz, tudo bem, tive isso. Mas a questão do milionário espiritual foi uma coisa muito espontânea que me surgiu na cabeça, que seriam essas duas palavras que resumiam a riqueza interior com a riqueza financeira, esse equilíbrio, não é? O milionário com o espiritual, ou seja, o dinheiro com a espiritualidade, ou seja, essa junção foi algo muito espontâneo. Aí onde entra a parte da doação também, que faz bem você doar, ajudar o próximo. Tá Sim, entendendo? porque a questão é, a doação tem muitas vantagens, mas uma das vantagens também é, quando eu dou, o que é que eu estou a transmitir ao universo? Eu estou a transmitir que sou abundante. Eu estou a transmitir que tenho o suficiente para mim, por isso posso doar aos outros. Isso é muito importante. Então, dentro da sua seria uma teoria de que as pessoas, quem doa o bem pode receber o bem, quem faz o mal recebe o isso, mal. fazer o bem. Sim, isso? isso aí, não, isso para mim é uma crença, é uma verdade para mim, sim. Porque eu sinto que quanto mais nós ajudamos o outro, por exemplo, eu posso ajudar muito a ti, posso ajudar muito a ti, e vocês indeterminadamente até diretamente não me estão a ajudar, só que depois eu vou atrair outras pessoas que me vão ajudar a mim. Não, a sensação de tu conseguires ajudares alguém, Fazer o bem, né? mas a questão é que é difícil tu ajudares alguém de forma genuína, sem estar à espera de recompensa. É que muitas pessoas ajudam-te e daqui a 1 ou 2 meses, olha, eu naquele dia ajudei-te, agora tens que me emprestar Isso. dinheiro. Eu tenho uma situação. Também há disso. É ajudar de forma genuína, é sem estar à espera de retribuição. Isso é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar. Eu não era assim. Isso aí, isso aí. Eu Eu não tenho um era amigo assim. meu que ele é empresário no Brasil e ele anda dentro do carro dele com muitas cestas básicas, entendeu? Aí às vezes ele vê alguém pedindo no sinal e tal, ele não vai ajudar sempre aquela pessoa, mas ele dá uma cesta básica. Aí ele vai em outro semáforo, tem uma pessoa pedindo, sempre que pode, ele tem uma meta de tantas cestas por mês e ele vai doando. É melhor do que, por exemplo, ele chegar e dar o dinheiro. O dinheiro muitas vezes você está ajudando, você está fazendo bem, mas não sabe qual a destinação daquele dinheiro. Mas aí tenho uma coisa a dizer-te. Diga. Isso é quereres controlar a pessoa a quem estás a dar o dinheiro. Dá o dinheiro, não estejas a pensar o que é que ele vai fazer com o dinheiro. Isso, eu também era assim, como tu estás com esse pensamento, que doamos, tudo bem, a pessoa faz o que quiser com o dinheiro, porque nós quando doamos, mas eu só dou o dinheiro se eu souber o que é que a pessoa vai fazer com o dinheiro, Igual, eu estou tipo a assim, querer tipo assim, controlar. André, tem 100 euros aí, você vai dizer, pra quê? Pô, cara, eu quero 100 euros. Não, mas eu entro. Tem gente que assim pede o dinheiro, quer saber pra quê, pra Não, saber se realmente vale a pena certo. dar o dinheiro ou não. Mas, por exemplo, você sabe que aquela pessoa é uma usuária de droga. E aí a pessoa lhe pede um dinheiro. Você sabe inconscientemente que vai ser para droga. Mas Você está fazendo o se bem você para pega você uma que você está cesta de doando. alimento, o que faz que um cara drogado não troque por dinheiro na frente? Sim, mas quem sabe que a pessoa está precisando, tá entendendo? Você Ele não. vai, Mas- pe- É mais difícil ele vender a cesta ou pegar o dinheiro e comprar? não, ele vai Mas vender por pela isso- metade do valor. Não tá. Mas, por exemplo, se tu há um toxicodependente, Isso. consome drogas, e então tu sabes que lhe vais dar dinheiro, ele vai comprar droga. Tu vais lhe dar o dinheiro sabendo que ele vai comprar droga? Ou não? Não vai, não vai. Tu não fazes isso? Não, para droga não. Pronto. Mas a questão Ele é. vai dizer que vai para comprar pão. Se ele Ah, chega mas até, nessa cesta não tem pão, é que é para comprar pão. Não, mas a questão é esta. Nós podemos também pensar nisto. Tudo bem, eu vou-lhe dar dinheiro para o consumo dele, faz-lhe mal consumir droga, mas isso também é uma situação dele. E tu pensas assim, pois, mas eu sei que esta pessoa anda a roubar para consumir droga. Se eu lhe der este dinheiro, ele não vai assaltar uma pessoa. Tem esse outro lado também, mas Tem outro lado. Por 2 dias somente, mas Pronto, exatamente. mais 3, Mas é assim, até o dia acabar. eu digo assim, quem tem seu vício, que se tente. Vamos falar aqui um pouquinho o que você pretende do que já está feito hoje. Falou que o certificado digital já saiu, o certificado do hoje. Você disse que o... Não, isto estava a falar do Covid. Que por isso já podia entrar no hotel. Achava que era algum do teu curso que já Sim, está sim, isso já está. mundialmente já conectado. Não, aí. isso- O que é sim. que você pretende agora com o teu livro que já está em alguma plataforma digital para Sim, compra? Qual que é? O livro O Milionário Espiritual está na Hotmart e o curso Mentalidade Rica também está na Hotmart.
está lá, está à venda, é um curso online, gravado, e qualquer pessoa que vá lá ao Tem, tomar. tem algo, alguma coisa que você está fazendo em termos de curso que faz fechando turmas ou você já não entrou nessa Não, de... basicamente eu agora tenho que investir mais em marketing, publicidade a nível do livro, do curso. E pronto, e depois as pessoas vão lá e adquirem o curso ou o livro. E quem adquirir o curso com o link que tem aqui vai ter um desconto. É ou não é? Exato, com Ó, é mais ou certeza. menos. Coloca ali, atenção, você que quer mudar de vida, tem mentalidade Rica. rica e milionária espiritual no link aqui do vídeo. Então já vai ser linkado diretamente para o Instagram do André. André E Grohl. vai ficar conectado, vai se acordar amanhã com o pé direito e vai dizer: estou rico. André, tem mais alguma coisa que queira colocar para finalizarmos? Não, queria falar um pouco então sobre o coaching, Sim. que é a minha nova paixão. Eu Que não fiz. deixe de transformar vidas ainda, né? Exato. Porque eu também tomei a decisão de fazer a formação em coaching, que é coaching integral sistémico, pela Febracis, que é a maior instituição de coaching do mundo, do Paulo Vieira, que é autor do livro Poder da Ação, Poder da Autorresponsabilidade. E eu já terminei os módulos, inclusivamente já tenho alguns coaches, já estou a fazer alguns processos de coaching. E é a minha nova paixão, porquê? Porque eu, com o que eu tenho aprendido, o que eu tenho aplicado nas sessões de coaching, sinto que quem quer ter uma vida com resultados e uma vida em abundância é com o processo de coaching. E este coaching integral sistémico é um coaching mais evolutivo em relação ao coaching tradicional. Porque o coaching tradicional, os fundamentos é ter uma visão, mais a ação, igual a resultados. O coaching integral sistémico, além da visão e a ação, introduz ferramentas que entram no emocional do coachee. Isto está comprovado cientificamente com os estudos que o Paulo Vieira fez. Ou seja, são ferramentas que entram no inconsciente do coachee e são determinados também exercícios para que a pessoa crie novas crenças potenciadoras, crenças de, por exemplo, de mentalidade rica, e ao mesmo tempo este coaching integral sistémico porquê? É o todo, o sistema em que tem-se a preocupação de, tudo bem, temos objetivos a atingir, mas isso em momento algum pode acabar com destruir as outras áreas da minha vida. Por exemplo, eu atingi o objetivo de ganhar 50.000, mas perdi todos os meus amigos e toda a minha família. Até onde vale isso? Né? Exatamente. Ou seja, este coaching integral sistémico, o método, todas as ferramentas, é no sentido de, tudo bem, mas tu tens que desenvolver uma rotina em que também seja possível abarcar as outras áreas da vida, a família, os amigos, porque quantas áreas da vida nós temos? 11 áreas da vida. Eu só quando comecei o processo de coaching e a formação é que a roda são 11 áreas da vida, é o servir, é o espiritual, é o intelectual, é o emocional. E eu com o processo de coaching, o que eu tenho aprendido no coaching é que, de facto, nós temos ferramentas para usar em todas as áreas da vida. Há ferramentas, por exemplo, ferramentas business, em que nós podemos aplicar no sentido de avaliar o comportamento dos funcionários, se aquele funcionário está na função certa ou se tem que ir para outra função. Você tem uma visão diferenciada do mundo do que vivemos, não é isso? Exatamente. Não, ou seja, é uma forma de, primeiro, falando aqui de forma do processo de coaching, como é que aquilo funciona, as etapas normais. Sequencial. Exato, a sequência. Aquilo começa por identificação do estado atual do coachee. O que é isto? Como está a tua vida hoje? Em que se faz uma avaliação, em que se faz as chamadas perguntas poderosas de sabedoria, porque o coach não é mentor, não é consultor, não é psicólogo. O coach questiona, pergunta, estimula e o coachee é quem encontrará as respostas. E identifica-se este estado atual como há uma ferramenta que é o mapa da autoavaliação sistémico, em que eu vou perguntar ao coachee em cada uma das áreas da vida para ele dar uma nota de 0 a 10. Ele se autoavalia, na realidade. Exato, autoavalia-se. Depois é uma nota, 5, 6, 7. E depois nós questionamos, olha,
a tua roda da vida, olhando para a tua roda da vida, como é que está a tua vida hoje? Então a pessoa toma consciência que, olha, esta área aqui está desequilibrada, esta está desequilibrada, e depois daí para a frente também dizemos para ele escolher 3 áreas da vida, 3 pilares para trabalhar, 3 objetivos. E então aí começamos o processo de coaching, em que depois ele vai determinar o estado desejado. O que é isso? Atingir os objetivos e as metas, estabelecendo um plano de ação e usando todas essas ferramentas. E há uma coisa muito importante que eu aprendi e agora aplico nos processos de coaching, que é o seguinte: a meta tem que ser estabelecida de forma neurologicamente correta. O que é isto? Há 5 requisitos para ser neurologicamente correta, que é, primeiro, tem que ser uma meta positiva, depois eu já explico, tem que ser específica, tem que ser desafiante, tem que estar sob o nosso controle e tem que ser ecológica. O que é uma meta positiva? Por exemplo, vocês fumam? Não. Ótimo. Mas, por exemplo, tu fumavas e querias deixar de fumar. Meta positiva. Tu não podes escrever eu não quero fumar ou eu quero deixar de fumar. Eu deixei de fumar. Não. Eu quero ser uma pessoa saudável. E então qual é que é a tarefa? Meta é uma coisa, é aquilo que tu queres atingir. A tarefa é a ação para atingir a meta. E então a ação é a ação. Vou deixar de fumar no prazo de 1 mês e para isso vou fazer isto, isto e isto. Por exemplo, vou eliminar os cinzeiros de casa. Ou seja, isto é uma meta positiva. Porquê? Porque o nosso cérebro não compreende o não. Por exemplo, quando tu dizes a uma... Agora falando em crianças, nós já somos adultos, mas quando tu dizes a uma criança não faças isso, a criança... Mais faz e faz sempre, né? Exatamente, não entende. Por isso a meta no sentido positivo é: eu vou fazer isto, eu quero fazer isto, eu quero ser saudável, não é eu não quero. É a mesma coisa que quando tu não... Por exemplo, tu não gostas do comportamento de alguma pessoa que tu conheces. Quando tu dizes não faças isso, é provável que ela vá fazer isso. Sim. Por isso tens que comunicar pela positiva. Faça isso dessa forma, faça isso dessa outra forma. Exatamente. Por isso isto é um dos requisitos para as metas serem E atingidas. aí É ser entra o positivo. desenvolvimento mental, na realidade. Exatamente. Enganar o cérebro de uma certa maneira, né? E a questão é esta, por falar nisso. Nós podemos enganar o cérebro, muito facilmente. O cérebro não distingue o real do imaginário. O cérebro não distingue o Por real isso do que eu digo ao imaginário. meu todo dia, digo, eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro. Não, mas tens... Não, mas Vestido não. de preto hoje. Mas tens que dizer O isso. cérebro não deve constantemente. vestir de preto É hoje. importante Quem é dizer ficar isso. magro aí, né? Tu quando assistes um filme na televisão, por vezes choras? Sim, claro. É um filme, Sim. é imaginário. Titanic Imaginário. já assistiu umas 100 vezes, chora direto assim ainda. Pronto. Ah, tá dizendo que Pronto, depois outro requisito da meta é que ser específica, no sentido de ter um prazo, estabelecer um prazo para atingir essa meta. Por exemplo, ou queres comprar um carro também, definir que era um carro cor branca, o modelo BMW, também especificar bem. Depois a questão de ser desafiante. Uma meta não pode ser algo nem muito difícil, quase impossível, nem uma coisa extremamente fácil. Também tem que haver isso aí tem que ser alcançável. e Né? tem que ser alcançável, exatamente. Depois, sob o nosso controle, o que é? Tens de estar sob o comando. Por exemplo, há um exemplo que eles falam: a minha meta é que o meu filho vá para a faculdade. Não depende de você. Exatamente, depende do filho. Ou seja, tem que estar sob o nosso controle. Sim, Depois sim. a questão de ser ecológica. Foi aquilo que eu falei há pouco, que é essa meta, quando atingida, tem que ser efetivamente uma realização e não uma frustração. No sentido de perder tudo o resto. Mas uma das coisas que me apaixonou no processo de coaching é que é um processo que trabalha presente e futuro. E o coachee, um dos passos importantes é criar uma visão positiva de futuro. Está provado cientificamente que pessoas com visão positiva de futuro, com metas e objetivos, são mais felizes e produtivas. Aquele autor do Jeito Harvard de Ser Feliz fala sobre isso. E como é que se cria uma visão positiva de futuro? Não só com a questão de estabelecer os objetivos e metas, mas há uma coisa que qualquer coach para mim é estilo de vida, mas qualquer coach, e depois no processo de coaching o coach faz, que é
um mural da vida extraordinária. Não sei se já ouviram falar nisso. Já. Já? Pronto. O mural da vida extraordinária em que eu seleciono as imagens do que é que eu quero para a minha vida. Coloca o mural sempre Coloco à o mural vista. sempre à vista, quando acordo, olho para aquilo para ativar a dopamina. A É dopamina. como o E vai caderno, programando para ver se a pessoa consegue chegar àquilo ou não. Exatamente, é como o visualizando. caderno da gratidão. Que o pessoal fala, o Exatamente. caderno da gratidão, Exatamente, que você agradece sem ter. Porque o circuito de recompensa do cérebro é ativado através da dopamina. Sim. E nós, quando visualizamos, vemos essas imagens, estamos já a antecipar esse circuito de recompensa do cérebro da dopamina. E tanto que no processo de coaching, quando nós falamos nas hormonas, vocês falam nos hormônios, não é? Sim. Exatamente. Nós falamos e temos exercícios de como desenvolver testosterona. Testosterona, o que é que traz? Mais coragem, mais energia, Naturalmente, com exercícios. Por exemplo, mentais. vou falar Físico também. físico. Por exemplo, físico. A postura de poder, em que tu estás levantado assim, há uma autora, professora de Harvard. Não, isso não é postura de poder. Não? Não, a postura de poder é assim. Quando tem manga. Não, isso é. Não, postura de não. Esse menino tem problema. Qual é o nome da sua mãe? A Ozinete, olha Ô, só. dona Alzinete aí da Paraíba. Para o mundo inteiro ver. Você vê o jeitinho dele aqui? Tá vendo? Não, Sim, postura de poder é assim. Sim. Há uma professora de Harvard, a Amy Cuddy, diz que mantendo esta postura de poder por 2 minutos, nós produzimos mais 25% de testosterona. Quantos minutos? 2 2 minutos. minutos. Todo dia eu Postura vou de poder. Eu vou acordar e vou ficar assim, sério, ó. eu vou me acordar desse jeito. Amy Cuddy, que ela fez um estudo sobre isso. E ao mesmo tempo, estás a reduzir a hormona do stress, o cortisol. Isso, Esse do cortisol, tô cheio, cara. isso é um dos exercícios. A dopamina dele ele só ativa com êxtase. E outra coisa, para criarem relações saudáveis e fortes, a comunicação que deve ser adotada é a questão, por exemplo, de fazermos um abraço de 40 segundos. Não é um abraço de 40 segundos. Porquê? O abraço de 40 segundos liberta oxitocina. E a oxitocina é responsável pelo fortalecimento das relações entre as pessoas, relações mais fortes Que bacana. e mais profundas. André, você é uma enciclopédia aqui. Teria que ser 24 horas conversando sobre vários assuntos. Em relação ao seu coaching, me deixou muito interessado. Já nos coloca. Ele já tá querendo me abraçar aqui. Ótimo. Para criar uma relação ainda mais forte. Primeiro da lista, segundo o nosso querido Jefinho. Celcinho, ele tá muito carente ultimamente. É? E a gente. 45 segundos para ele é nada, tem que ser o dobro, tem que ser 3 minutos de abraço para ele. Mas eu quero deixar aqui um agradecimento muito grande do nosso canal. Está começando, mas está desenvolvendo bastante. É visível a inteligência humana que você carrega, não somente no seu direito de profissão, mas como também nessa nova área que você... Percebe-se no seu olhar que você gosta bastante e você está aprimorando cada vez mais, está entrando na vida desse modelo de vida, digamos assim, e o mundo só tem que agradecer a pessoas como você, inteligentíssimas, que está comportando tudo isso para que nós possamos entender melhor, né? De forma mais direta. Que seria como Albert Einstein falando para sua empregada lá, o que seria a teoria da relatividade. Né? Olha, e falaste do Einstein, é uma frase muito interessante, Sim, que é: imaginação é mais importante do que conhecimento. é verdade. Isso, com certeza. Então, conta pra gente as pessoas para encontrar o teu produto, o teu livro, o teu canal, o teu tudo, como é que Sim, seria? relativamente ao meu livro, é fácil, qualquer pessoa vai no Google, livro Milionário Espiritual, e aparece logo o livro Milionário Espiritual e aparece logo o link da Hotmart e pode adquirir o livro. O curso Mentalidade Rica também está no meu Instagram. Curso Mentalidade Rica, basta entrar no meu Instagram, tem lá o link na minha biografia do Instagram para entrar no curso Mentalidade Rica e para saber os conteúdos de todo o curso, em que eu falo de mentalidade rica, mas é um curso que também tem bónus sobre produtividade, em que eu tive o apoio de outras pessoas que gravaram também para o meu curso bónus sobre produtividade, saúde, corpo, mente e espírito, investimento em imóveis, por isso é um curso completo.
E está no meu Instagram. Quanto ao coaching, é enviarem mensagem no meu Instagram, Ok. porque eu já estou a fazer vários Turmas. processos de coaching. É através de turmas ou isolado? Como é que funciona? Não, neste momento é isolado. Ainda não experimentei coaching de grupo, que é É uma... porque cada pessoa tem aquelas 11 Isso é uma particularidade. particularidades, Sim, né? mas também talvez mais tarde também eu posso também avançar, turmas, né? formar turmas para coaching de grupo, sim. Que bacana, então. Certo. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. A turma aqui do podcast, Celcinho, Alexandre, a sua esposa está ali, Sim. é assessora de comunicação. Ela já tirou várias fotos, eu tentei fazer várias poses, inclusive você tirou a posezinha dele, não foi? A pose da gazela indomável. Coloca essa, não tem problema. E André, muito obrigado. Agradeço ao teu público, às pessoas que estão assistindo. Tem gente que vai assistir fazendo anotações chaves para procurar tudo que você disse aqui com a gente. Obrigado, eu também. E na próxima evolução ele vem aqui trazer o novo processo dele lá. De quê? Que é quando ele relançar o curso. Ah, não, Da ele turma. tem canal aqui aberto direto, já É. pode chegar e já pode falar tudo que queiras. Tudo que queira. Tenho muito para falar, sim. Tá bom? Mais Tá uma bom. vez, obrigado, André. Obrigado. E obrigado pelo convite, Júlio, e obrigado por também ter conhecido todo o pessoal aqui da equipa. Foi um prazer para mim. Foi o primeiro podcast que eu participei, é uma honra. Vai ótimo, ficar na cara. história, Sim. vai ficar na história, 14 de agosto de 2021. E foi bom estar aqui a partilhar com vocês toda a minha aprendizagem, toda a minha experiência de vida, e aguardo o próximo convite. Obrigado. Não foi nem 10% do que esse conteúdo humano tem para te oferecer, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Conversamos aqui com André Campos, advogado, coach, tudo que você possa imaginar. Procure aí no Google, vai no Conselheiro matrimonial. né? Instagram. Faz tudo. Vai no Instagram. E milionário espiritual, mentalidade rica e coaching para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Ativa o sininho, inscreva-se no canal para aceitar tudo que a gente manda para você. Alô, Jeff, um abraço. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.